Hoje é mais um dia, mas também menos um. Tudo é um ângulo e todo ângulo é o tudo para alguém. Se aqui estamos, estamos num lugar de merecimento. Se não, há que se merecer também a ausência. Contudo, a viagem pode ser um instante, no mesmo instante em que nada ocorre. Viver é um processo e a vida, projeto do processo. Viver é ar, vida é movimento e eu e você, ventilador. Somos herdeiros da evolução, mas se o mundo é tão desumano, será essa ilusão a nossa herança? Já dizia o saudoso Chorão em seu Charlie Brown Jr. A reflexão é uma provocação do existir permanente em nossa passagem. O tempo é um disco voador avistado no céu. Por quanto tempo ele se faz presente aos nossos olhos? Bem-vindos aos diálogos de nós mesmos, dos nós que habitam em nós. No programa de estreia, Gustavo, o Lepe, Gustavo Lepe, meu amigo fraterno, meu grande irmão, uma pessoa da qual eu tenho uma grande satisfação de estar aqui diante de você, para que possamos fazer deste eu e você um diálogo de nós mesmos. Eu começo fazendo uma pergunta que talvez eu nunca tenha feito para você até hoje. Quem é Gustavo Lepe? Uma pessoa que se redescobriu. A redescoberta é tão mais importante quanto o próprio conhecimento primário. Porque você tem, quando você tem um conhecimento básico, mas o redescobrir é tão mais saboroso quanto o primeiro. Então, além de tudo, é um guerreiro, no bom sentido da palavra, que tudo que faz na vida é uma construção. Então, o que é interessante é assim, na vida você não tem nada pronto, e tudo é daquele que se acha racional, tanto que tem vários escritos que eu questiono a razão, que você já viu alguns. A razão é uma tolice. O ser humano é o único animal que se julga racional. Quando você se julga racional, na totalidade, que me queira bem, Immanuel Kant, onde que ele estiver, pai da razão pura, etc., você já chegou no absoluto e nunca vai chegar no absoluto. A vida não é absoluta, a vida é relativa, a vida é relatividade. A própria relatividade é relativa, não sendo pleonasmo. E dentro disso tudo, aonde existe razão na sua vida, na sua existência, no ser que há em você? Uma eterna reconstrução, um eterno reconhecimento. Em tudo que eu faço, não tem nada pronto. O que eu escrevo, o que eu desenho, não tem nada pronto. A ideia não está pronta. Você imaginava chegar até aqui? Eu sonhava, só que as coisas começaram a acontecer e, de uma certa maneira, não é que me assustaram. É fascinante. Fala, poxa, tudo que eu pensei, do modo como eu pensei, parece que se encaixa. O universo, ele não é absoluto. Você pode ver, vamos tomar por base assim, o sistema solar. O único planeta até então que se tenha notícia de vida como nós conhecemos é o planeta Terra. Os demais planetas não têm vida. Então, a criação também não é perfeita. Marte era um planeta habitável, entre aspas, possivelmente com vida lá. Hoje não é mais. Tanto que ele é totalmente, estão tentando ir lá e sim, é relativo. Então, a construção da vida é relativa. A imagem que você faz é relativa. Só que se você vai nessa construção, você vai entendendo quem é você, com aquele conhecimento primário, você fala assim, poxa, eu sou tudo isso. Quando aconteceram alguns os fatos na minha vida, aos 9 anos de idade, com o primeiro prêmio de literatura, eu me lembro muito bem disso.
Eu estava com meus amigos, conversando, criança, 9 anos de idade. Pô, você ganhou, você não ouviu o seu nome? Eu ganhei o quê? Ah lá, você ganhou com o seu poema. Eu falei, eu ganhei. Eu sou um poeta. Isso, com o passar do tempo, com a minha vida, foi uma eterna luta. Porque você vai ter que ir contra uma série de situações psicossociais que a literatura, as artes, numa terra como a nossa, que hoje não é tanto assim, mas no passado seria. Você tem que lutar contra. Lutar mesmo contra a ignorância alheia, provar que aquilo que você pensa não é errado. E foi. Aí fui fazendo os trabalhos, foram indo, e eu fui me redescobrindo, eu fui vendo quem eu era. Isso já começou a meio que simbolizar uma estratégia de sobrevivência aos 9 anos de idade? Sim. Eu digo mais, nos momentos mais difíceis da minha vida, as artes foram que me socorreram. Por quê? Porque assim, é o canal, todos temos um canal onde você vai tentar buscar algum alicerce. Saíram cada obras que hoje eu lendo, eu falo, poxa, eu fui capaz de fazer isso. Não que eu duvide da minha capacidade, mas é tão maravilhoso você se descobrir, poxa, eu fiz. Recentemente eu tive um feedback de alguém que leu esse texto para mim, que foi minha esposa. Eu falei assim, mas fui eu quem fez? Eu falei, mas quem fez esse texto bonito? Eu falei assim, você naquele livro e tal. Mas a gente pode dizer que aquilo que você escreve ou já escreveu representa Sim. você Sim. por completo? Por completo. Tanto que eu tenho várias recordações, até um pouco mais, não indo para o lado religioso, mas falando do lado prático da situação. Eu tenho várias lembranças desde quando eu sou pequeno, desde quando pequeno. Eu desenhava uma cidade chamada Reims, na França, e falava algumas palavras em francês, algumas frases em francês, que ninguém da minha família entendia, com quase 5 anos de idade. E hoje eu não sei onde estão esses desenhos. E depois eu vim a saber que Reims, uma cidade do noroeste da França, onde teve um grande combate na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha, que teve a Guerra das Trincheiras. Com 7, 8 anos eu apresentei esse trabalho para o meu professor de História. E meu professor de História chamou meus pais Eles do ficaram colégio. preocupados com isso? Foi como que esse menino sabe de tudo isso? E com o tempo isso foi se avolumando de uma tal maneira que tudo que eu vou escrevendo, aconteceu. Nós vamos fazer o seguinte, você vai falar um pouco mais disso no segundo bloco do programa. Ok. Nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Olá, eu tenho um convite a fazer a todos os profissionais da psicologia e estudantes. O nosso curso totalmente digital de aprimoramento em psicoterapia sexual da Unipós Norte, que está com as inscrições abertas, com temas atuais e ministrado por professores, mestres e doutores. É o único e mais completo do Brasil. Mais informações e inscrições nos links abaixo. Garanta já a sua vaga. Unipós, o Norte. Nada se compara. Gabriel, o que você está vendo aí? Fábio, você não sabia? A TV Rio Preto agora tem um aplicativo que você pode assistir a nossa programação da TV Rio Preto direto no celular. Caramba, como é que funciona? Qualquer lugar do Brasil e do mundo você pode acessar. Como é que funciona? Pega o teu celular. Pera aí. Ó, vou ensinar você. Como é que eu faço? Digita aí, Play Store. Play Store. Isso. Agora você entra aí, TV Rio Preto. TV Rio Preto. Isso. Aí, tá na palma da mão. Caramba, a programação toda tá aqui? Todinha, Fábio. Nossos programas, a nossa grade, até o site, se a pessoa quiser acessar pelo aplicativo, ela pode acessar, Fábio. Então é fácil. Play Store, TV Rio Preto e já assiste. Baixa aí. Estamos voltando com Eu e Você numa conversa altamente profunda com o Gustavo. Como eu estava mencionando Reims veio em primeiro lugar. Eu falei assim, cara, o que é isso que está acontecendo? Tudo que eu falava aconteceu. Mas dava a impressão que você havia vivido nessa cidade na antiguidade? Sim, sim. Tanto que quando eu, menino ainda, eu falei assim, se Deus me der uma menina, vai se chamar Lorena. E eu tenho uma filha chamada Lorena, depois eu vim a descobrir que Lorena é Lorraine, da região onde fica Reims. E eu não sabia.
A minha filha, recentemente, com 11 anos de idade, ela falou assim, pai, Rans não é aquela cidade que é assim, assim, assado. Ela descreveu a cidade para mim. Como é que você explicaria isso é um fenômeno, talvez? Talvez, e se for, é muito bacana, um reencontro muito legal. Os fantasmas são absolutamente saudáveis. De fantasmas. Quando você vai, nós somos fantasmas. Vocês se consideram fantasmas? Todos somos. Todos somos. Por quê? A imaginar o seguinte, a ideia, ela é materializada? Não. A ideia é uma energia que você solta para que o universo inteiro te reconheça. Você é a ideia. Antes do ser humano, lógico, você está lá, a alma sua está lá, mas a ideia que te representa. E aí, falando de Rans, que nós estávamos comentando, e com o passar do tempo, eu sempre curioso, LEP, de onde que é LEP? Respondendo a tua pergunta do primeiro bloco. Veio a internet. Em 1992, eu estava em Mogi das Cruzes, a professora, uma conhecida, uma vizinha, falou assim, se vocês, montando a República, se vocês comprarem essa peça, eu lhes darei todos os livros ali dentro. Eu falei, nossa, perfeito. Fiz uma vaquinha com meu irmão, outra pessoa que morava conosco, compramos. Um livro que ficou nas minhas mãos, Diego Lepe e Vicente Yanez Pinzon, Descobridores do Brasil. Eu levei um choque. Poxa, que é isso? Quer dizer, foi uma surpresa. Foi. Eu falei, que é isso? Aí foi indo, veio a internet, joguei Lepe, apareceu Lepe, a cidade da Espanha, da onde saíram as caravelas para descobrir o Brasil, e Diego Lepe, o descobridor do Brasil. Isso tudo tem a ver com o quem é o Gustavo Lepe? Ótima pergunta. Com tudo isso ocorrendo, eu fui tomando forma no meu papel nesse mundo, que é de passar o conhecimento à frente. De uma forma bacana, saudável, profunda, sim. Muitos dos meus livros, inclusive tem até uma professora, tive uma professora em Mogi das Cruzes que queria levar meu livro para ser estudado na Universidade de São Paulo, que inclusive vai ser será meu próximo livro, Os Pilares de Acelso, Os Grandes Pilares de Acelso. Mas eu também tenho o lado jornalístico, de falar o fato, de mostrar. E aconteceu, em 2000, com a publicação dos Espanhóis Chegaram Primeiro, que a prefeitura de Lepe, muito gentilmente, me cedeu todo o aparato bibliográfico. Só que assim, foi se aprofundando. Eu falei, poxa, que legal. Então eu fui embaixador, entre aspas, bom sentido da palavra, de vários fatos históricos para levar o conhecimento alheio. Tanto que chegou até o Ministério da Cultura. Não houve prosseguimento disso, mas chegou-se. Não tive retorno, né? Mas assim, há uma discussão. Então, olha que legal. Você vai até alguém e colocar o questionamento. O questionamento é fundamental, Marco. Sem o questionamento não há razão. A razão, como eu disse no início, ela não é absoluta. Porque senão você vai falar assim, poxa, Deus é absoluto. Política é algo absoluto. Tudo é absoluto se você não tomar um cuidado de questionar. Porque nada é perfeito. Não é. Se você pensar bem, nós saímos de uma Idade Média terrível, sanguinária. As pessoas eram guilhotinadas em praça pública. Guilhotinadas, sanguinárias. A Segunda Guerra Mundial foi nada mais do que um processo natural de todas aquelas agressividades, aquela busca de poder, aquela ganância, aquela estupidez. Lá não há nenhum santo. Todos são culpados por tudo que ocorre. Isso tudo que você está dizendo, com toda essa propriedade, esse é o real sentido da tua vida? Ou você ainda está para descobrir o sentido real da sua vida? Após toda essa descoberta, naquele momento em que eu ganhei o meu primeiro prêmio de literatura, me descobri. Eu falei, poxa, alguém está me escutando. E é muito bacana você no meio da rua. Eu recebi muitas críticas, viu, Marco? Na minha vida, muitas críticas. Só que eu aprendi a lidar com elas. Que tipo de críticas? Contra tudo o que eu fazia. Todas as. Porque é o que eu havia dito. As artes, a literatura, qualquer coisa que você faça,
não é bem-vinda ainda. Isso é provocador. É provocador. E as pessoas se sentem provocadas por isso. Exato. E elas não sabem lidar muitas vezes com isso. Exatamente. Só que eu, no passado, também não sabia lidar com isso. E eu me sentia incapaz de continuar com o meu trabalho. Mesmo tendo publicado o livro, mesmo tendo reconhecimentos profissionais profundos, e eu falei assim, poxa, ainda estou me construindo. E com todo o momento mais difícil da minha vida, foi aí que eu falei, agora eu sei quem eu sou. Mas você acredita que é uma maneira que você encontrou para dar sentido à sua vida e provocar a vida? Sim, a dificuldade, ela é muito legal. Você vai provocar a razão. E provocar a razão é muito bacana. Porque você vai se provocar. E se provocar tem que ter muita coragem. A pessoa tem que olhar para você mesmo no espelho e falar, eu sou capaz. Então todo dia eu estou tentando fazer algo diferente, construindo uma linguagem diferente. Um desenho, por exemplo, no final de semana agora, vou fazer uma série de desenhos e uma série de escritos. É outra expressividade sua, né? E não está nada pronto. Isso que é mágico, isso que é legal, você chocar as pessoas. Mas peraí, você faz dessa maneira, por exemplo, os desenhos. O desenho está lá, eu pego, faço com giz de cera. O que parece isso? Eu pego, viro, e o incrível é que está saindo de ponta cabeça. Simplesmente acontece. Né? Simplesmente acontece. Eu fiz recentemente um livro que muito me assustou, no bom sentido da palavra. Eu me imaginei numa cidade, essa cidade existe, o endereço existe, a casa existe, do modo como eu havia dito, procurei no Google Earth, achei a casa. Não é uma simples coincidência? Não. Você acredita que não seja coincidência? Não. A hora que eu vi, eu mostrei para minha esposa, que é uma grande incentivadora dos meus trabalhos, eu me emocionei. Eu não consegui terminar a obra. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai dar um tempinho nessa história que você está contando e a gente volta daqui a pouco com mais Gustavo para você. Na aula de hoje, os alunos eles estão aprendendo como realizar algumas das partes do hemograma, né? Mais especificamente sobre o eritrograma. Então eu estou falando um pouquinho para eles sobre as etapas para análise da série vermelha, né? Desde a avaliação por meio do aparelho hematológico até a confecção do esfregaço sanguíneo e a análise por meio da microscopia óptica. Os nossos 2 primeiros anos foi na pandemia. Isso, na verdade, é a primeira aula prática. Ainda mais pra gente que ficou 2 anos, né, sem aula prática, sem ter aquilo, né, aquela parte toda, pra entender melhor as aulas, as matérias. Olá, meus amigos, um grande abraço a vocês. Estou aqui com o Fábio. Nós estamos no estúdio, no novo estúdio da TV Rio Preto. Nós estamos mudando, viemos para um estúdio especial aqui dentro da UNORTE, porque daqui nós vamos fazer muita coisa levando para a cidade, levando para Rio Preto, levando para você. A sociedade, as indústrias, o comércio, os fatos que acontecem na rua, isso tudo nós vamos trabalhar em cima para ajudar as pessoas que precisam, ajudar o governo, que é a nossa função. Exatamente, né? Colaborar, informar e dar alternativas. E tudo isso humanisticamente. E ao vivo. Sem perder a linha. O nosso curso de odontologia da UNORTE está entre os 10 melhores do Brasil. Estrutura de primeira, com 72 consultórios, com tecnologia de última geração. A única faculdade com prática supervisionada desde o primeiro ano. Corpo docente formado por mestres e doutores. Aqui na UNORTE você tem a melhor formação em odontologia. Unipós, UNORTE. Nada se compara. Estamos voltando para o terceiro bloco, dando continuidade à história que você está contando. Pois é. A cidade se chama Carnes-sur-Mer, na Riviera Francesa, Avenida La Collet, número 13. E eu não consegui terminar a obra, até que a mãe da minha esposa falou assim, termine, você vai conseguir. E eu levei esse caderno, porque eu desenho em caderno, eu escrevo em caderno, ainda não consigo escrever em meios digitais. Levei comigo para minha primeira exposição, minha primeira participação na mostra coletiva Casa de Portinari. E eu me desafiei, falei assim, eu vou terminar essa obra. E consegui terminar. É uma das obras mais importantes que eu já fiz.
Interessante. E porque mexeu muito comigo. Porque as outras também. Mas assim, essa com mais propriedade. E aonde você pretende chegar na sua vida? Qual é o seu grande plano de metas, se é que você tem um plano de metas? Tenho. Descobrir a cada instante uma coisa nova. Eu acho muito bacana. O novo te fascina? Nossa, toda vez que eu faço algum trabalho, os personagens surgem na minha ideia, surgem no meu trabalho, os cenários. Eu imediatamente, assim que eu escrevo, eu vou lá na internet e procuro saber se as pessoas existiram, e os fatos existiram, os endereços É como se você passasse por esse plano sendo um investigador de si próprio. Sim, exato. E é muito, muito mágico. Eu tenho tanta coisa para falar, mas assim, um curto espaço de tempo, mas é fascinante. Você não parar de pensar. O tempo não é curto. Não. O tempo se faz de acordo com a necessidade. Nós teremos várias oportunidades para dialogar sobre isso, mas nesse momento é o que nós temos. Exato. Então façamos bem proveito dele. Exatamente. E que eu agradeço tanto, que eu me sinto honrado aqui. E é muito legal, muito mágico você se desafiar. Muito mágico. E o que eu posso dizer mais? O processo criativo, sabe quando eu disse da ideia? Quem é artista, ele tem a ideia mais aflorada, o sentimento mais aflorado. E é onde tem a responsabilidade de mostrar o seu eu. Você tendo o teu cerne, teu interior, você tem. O artista, muitas vezes, mostra o que ele é de uma forma exacerbada. Muitas vezes você vê um artista que não é compreendido. Você vê um Van Gogh. Você vê tantos outros aí que se perderam de não tentar entender como se as pessoas o estão entendendo. Entendi. Me diz uma coisa. Você se considera uma pessoa perturbada por algo nessa existência sua? Alguma coisa eu só tenho cria perturbação em você ao ponto de você transformar isso naquilo que você escreve? Não. Pelo contrário, tenho incentivo e me sinto entusiasmado a todo instante. Eu estou falando com você aqui, já me surgiram dois contos que eu vou fazer fora os outros 3. Eu já escrevi um livro de 119 páginas em 2 dias. Eu já fiz uma outra obra de 1.111 páginas em uma semana. Eu não paro de produzir, eu adoro fazer. Se deixar, assim, a minha esposa sabe, eu varo a madrugada. Mas acaba virando, talvez, até um comportamento compulsivo em escrever? Não, dessa forma? porque é sadio. É sadio. Por quê? Porque você passa a história, você passa conhecimento. Importante essa pergunta, seria se você estivesse fazendo algo que não seja, assim, o que é certo, o que é errado, né? Mas assim, que não seria adequado, que não seria... Então, por isso que quando eu brinco muito, eu falo, pensa para as pessoas, é para provocar gente, vamos, tem tanta coisa maravilhosa por aí, universo... Quando você faz algo que não seja bom, uma energia negativa, o universo, ele se contrai, ele se desencaixa. E quando você está no caminho, poxa, é mágico, a inspiração vem. É muito bacana. Quando terminei uma obra da qual você faz parte comigo, muito gentilmente você fez o prefácio, que é o próximo livro. Foi um grande prazer poder prefaciar um livro seu. Meu Deus do céu. Quando a minha esposa chorou ao ler até me emociono, não posso me lembrar muito disso, não. Foi um conto que quando você não pode se lembrar disso? Porque assim, não foi com o intuito de fazer chorar aquele texto, foi um pouco mais leve. E o choro, a lágrima, às vezes, ela não é dolorida, mas ela é emocionante. E quando ela Você costuma chorar? Muito. Você chora por alguma razão? Qualquer coisa, até vendo meu cachorrinho. Então é muito bacana. E esse texto também foi muito importante, que quando as folhas caem, eu tinha acabado de comprar meu novo caderno. Eu acho isso, quando meu avô me incentivava a comprar meu caderno. Eu ia ao mercado com ele, ele falava assim, e aí, o que você vai querer? Você um caderno e uma caneta, avô. Mas de novo,
pega um chocolate, pega no caderno e uma caneta. As pessoas não estão acostumadas para isso. Não estão. Nós temos uma cultura que nos leve ao entendimento disso, né? E esse texto foi bem profundo, veio a imagem para mim, a cidade de Lídice, né, que houve os nazistas, que aquelas, né, nossa, não tem nem que falar o que eles são, não tem nome, que foram mortas todas as pessoas da cidade e a cidade foi destruída. E eu contei sobre a cidade. Eu não tinha conhecimento tão profundo depois que eu fiz o texto, aí eu fui conhecendo. Você consegue explicar isso? Não. Você acha que isso transcende qualquer tipo de explicação? De haver essas, entre aspas, coincidências naquilo que você idealiza com aquilo que já aconteceu no passado, que você não tinha informação, por exemplo? Com a minha esposa, eu fui entender. Minha esposa, ela é espírita, e ela me fez entender o que estava acontecendo. E eu estou aproveitando o que há de melhor nesse entendimento, que isso é muito bacana. Porque se você tem, talvez um desdobramento, quem sabe, não sei, né, com Hans aos 5 anos de idade, falando algumas frases em francês, como não? Olha só como que é mágico, a interação das dimensões. E eu vim para falar mesmo, tanto que eu fiz comunicação, né? E eu falo demais, assim, num bom sentido, de falar mesmo, de passar o que seja. E muitas vezes você acaba falando sozinho, sabia? Sim. Isso Na é realidade, interessante. eu não considero que isso seja falar sozinho, porque eu não acredito no termo sozinho. Você está na companhia da pessoa mais essencial da sua vida, que é a pessoa que habita dentro de você. Sim. Eu costumo dizer, Sim. não sei se você corrobora disso ou não, mas só existe uma pessoa essencial, que somos nós mesmos. Todas as demais pessoas são importantes, mas não essenciais. Por isso que é bacana, isso é fantástico. Falar sozinho no sentido aspecto assim, cadê o outro? Então, eu aprendi que, muitas vezes, você falar, joga, o universo está aí e volta. Foi assim que tudo aconteceu na minha vida. E quando você tem uma pessoa que te escute, é onde eu gostaria de complementar a frase anterior, é muito legal. A lágrima da Juliana, naquele texto, eu falei assim, pronto, eu consegui chegar no objetivo do meu livro. Queria que você, tão preciosamente na sua forma, na sua narrativa, pudesse dar um sentido para esse momento, através de um pensamento, de uma frase, ou de uma fala, para tudo o que a gente está dialogando aqui no Eu e Você. A reconstrução traz a surpresa. É igual assim, eu fazer um paralelo. Você teve sorte porque trabalhou ou trabalhou porque teve sorte? Isso é fantástico. Não é? Então a reconstrução ela é muito mágica, ela é legal, porque você não é um ser absoluto. Não, você está se reconstruindo todo dia. E eu quero dizer uma coisa para você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por esse momento que estamos aqui e que estamos olhando um no outro e podendo fazer desse momento um momento especial. Muito obrigado. Para mim, para você e para vocês que estão em casa. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. E que a gente se veja em novos momentos.